Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Para você que já me acompanha, meu muito obrigado, peço que compartilhe meus vídeos. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vá lá na minha página do YouTube, faça sua inscrição, ative as notificações, deixe a sua impressão. Vai ser um prazer interagir com você. Ou então, nos vemos por aí nesse vasto mundo das redes sociais. Bom, dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E essa semana começou com a repercussão lá de uma live feita pelo presidente na semana anterior, em que ela foi derrubada no ar ali pelo Facebook, pelo Instagram, e depois ela foi retirada do ar 3 dias depois pelo próprio YouTube, sobre a alegação que o presidente teria feito uma associação, né, entre AIDS e vacina, ou seja, que as pessoas que estavam se vacinando teriam o risco de contrair AIDS. Bom, isso é parcialmente verdadeiro. Na verdade, o presidente na live, ele leu uma matéria da revista Exame de 2020, uma matéria publicada, tirada de um artigo científico, em que alguns pesquisadores estavam observando que determinados componentes de vacina, em especial da vacina Sputnik, poderia ser um agente, né, que provocaria o desenvolvimento da AIDS naqueles pacientes já contaminados por HIV, o que é bem diferente do que a mídia afirmou. Bom, para quem ainda não se cansou da ciência, né, porque pelo que a gente está vendo aí, veiculado pela grande mídia, pela imprensa em geral, deixou há muito tempo de ser ciência, virou um partido, né? Calaram um determinado segmento da ciência e o outro deram voz, quer dizer, quem não concorda é negacionista, quer dizer, não há mais o debate científico nesse nível, né? Ele vai acontecer ali nas revistas de ciência, nas publicações oficiais, onde você vai buscar, se você tiver alguma curiosidade, você dá um Google, você vai achar muita coisa acontecendo. E uma delas é o seguinte, realmente há uma associação hoje de efeitos adversos que estão acontecendo na vacina, entre eles, alguns efeitos adversos são o desenvolvimento de doenças autoimunes, e também o desenvolvimento, aparecimento de tromboses. É óbvio que esse universo ainda de efeitos colaterais é muito pequeno em relação ao contingente de vacinação. Mas a gente espera que realmente permaneça pequeno, mas a gente ainda tem muito que observar aí ao longo do tempo e o que não vai faltar é objeto de estudo. Afinal de contas, nunca na história da humanidade tinha acontecido uma vacinação em massa em meio de uma pandemia, inclusive utilizando vacinas que nunca foram testadas em seres humanos, então vacinas emergenciais e experimentais. Mas esse não é o caso em si. O caso em si é que hoje tudo parece ser levado por discurso distorcido, né, desprovido da verdade dos fatos, né? Então se cria uma narrativa completamente louca, né, e dessa vez baseado numa matéria de uma revista da grande mídia, uma publicação, a revista Exame, que foi lá e fez essa publicação. E qual foi o pecado do presidente? Foi ler essa publicação. E bom, se ele não pode fazer isso, imagina nós, né? Que somos meros cidadãos comuns. Ele é o presidente da República, né? E ele está lá para defender a nossa liberdade. Eu acho que nós deveríamos defender a liberdade de expressão. Isso independe se ele deveria ou não ter abordado o fato se isso é politicamente ou é bom ou não para ele, né? Mas a verdade é que nós precisamos de mais liberdade para falar das coisas, para debater, senão vem esses... agora, o Ministério da Verdade, né? Os checadores, que eu chamo de checa, que estão fazendo aí as interpretações das formas que eles querem, né? E aí induzindo, dizendo que é falso é verdadeiro, é um pessoal assim que está do lado da Inquisição, né? Que a gente está vendo por aí. E essa Inquisição, ela tomou as redes sociais, é um tribunal realmente, que é um tribunal que não tem medida, né? Ela vê uma pessoa dar um tapa na cara, ela vai lá e dá uma rajada de metralhadora. Então é uma coisa completamente desmedida que não tem nada a ver com justiça. Por exemplo, aconteceu lá da DC Comics, que é aquela empresa que detém os direitos de imagem lá do Super-Homem, Capitão América da Marvel, mas do Super-Homem, do Batman, Mulher Maravilha e tal, desse universo de histórias em quadrinho, né, que também envolve toda uma indústria, né, de brinquedos, de moda, de cinema, quer dizer, realmente é um grande nicho de mercado. E ela avisou, deu uma postagem, botou lá o filho do Super-Homem beijando um garoto e dizendo que o Super-Homem, o filho, né, do Super-Homem, se declarou bissexual. Bom, aí a gente tem que ver para a história do Super-Homem, né? O Super-Homem, ele é um personagem construído em cima das virtudes, das grandes virtudes humanas, né? A coragem, o espírito de abnegação, né? A humildade, a força. Então ele vem com todo esse ideal de virtude, né? Incorporado no homem, que não é nem um homem, né? Ele é um alienígena, né? Ele não se incorporou a essas virtudes no homem, mas teve que ser num personagem de outro planeta. E ele convive entre nós, né? E a virtude é exatamente isso que extrapola ao ser que a carrega, né? A virtude, ela contagia, ela é um exemplo, né? Ela realmente une pessoas em torno de ideais. No caso específico do filho do Super-Homem,
A bissexualidade ou o homossexualismo não são virtudes, são condições humanas, são escolhas, preferência, vontade, desejo, mas são coisas que pertencem ao indivíduo, unicamente a ele, né? É uma questão mais de foro íntimo. E em algumas religiões, até na religião católica, ela condena o homossexualismo, o bissexualismo, até por não ser uma conduta, vamos dizer assim, que esteja dentro do plano de Deus. E é muito fácil entender isso nas Escrituras, porque está escrito lá que Deus, quando após botar o homem na terra, ele diz assim, crescei-vos e multiplicai-vos. Esse é o plano de Deus para o homem, né? Então, isso independentemente do que você acredita, mas está lá nos escritos, né? Então, dentro dessa filosofia, dessa ideologia da igreja, né? E da filosofia cristã, isso não seria um comportamento desejável. Mas também o cristianismo, né, que segue, não condena o homossexual ou bissexual de forma alguma. Aliás, ele não dá a competência ao homem de julgar esses comportamentos, né? O julgamento do homem será feito por Deus e não por outro homem. Então, mesmo a igreja condenando determinados comportamentos, ela não condena a pessoa. Ela encara todo homem, né? Todos nós somos pecadores, então todos sujeitos a, de algum momento na vida, sair do plano de Deus para o homem. Mas a todo momento você pode se arrepender e retornar. Mas isso é uma questão muito mais complexa e eu não quero dizer também que homossexualismo, bissexualismo, seja doença, seja lá o que for. Eu acho que é uma opção, né? Uma opção, uma vontade, um desejo, uma condição, e a pessoa vai e leva isso da forma que quiser. O problema que eu vi foi quando isso foi publicado, e aí um jogador, Maurício Souza, que é da Seleção Brasileira de Vôlei, foi lá e fez, isso é só um início, onde nós vamos parar? Eu achei um comentário legítimo, é uma frase curta, né? Não deu para conversar sobre a respeito, porque realmente, onde nós vamos parar? Como é que esse personagem ele vai ser desenvolvido? Porque se isso for só uma condição e ele apresentar outras virtudes, eu não vejo nenhum problema, mas é um assunto muito delicado para se trabalhar, porque você tem a família, né? Que estruturada, muitas delas, a grande maioria da família tem princípios morais. No Ocidente são princípios morais cristãos, em grande maioria. Isso às vezes afronta ali, mas eu acho que se for um personagem bem trabalhado, isso pode ajudar, inclusive, a diminuir esse preconceito, né? Essa questão entre a diferença entre as pessoas, né? Até para que haja mais tolerância, mais aceitação, vai depender muito de como isso se desenvolver. E é um risco, realmente, isso daí, você está trabalhando com a mente jovem, né? Adolescentes, crianças, adolescentes e tal, isso tem que ser feito com muito cuidado. Mas a preocupação é legítima, só que nesse momento, aquilo que eu falei, né? Alguns sentiram que tomaram um tapa da cara e revidaram com uma rajada de metralhadora. E rapidamente vieram os patrocinadores dizendo que iam cortar o patrocínio do time, que é do Minas, né? E, obviamente, que esses patrocinadores eles apareceram porque eles sabem, na verdade, que esse público mais histérico, mais impulsivo, são grandes compradores, né? E são jovens também, são mais jovens, que estão ali comprando na rede, fazendo compras virtuais e são muito levados pelo impulso. Quando ela se posiciona rapidamente dessa forma, ele conquista esse patrocinador. Na verdade, essa pessoa que acha que a empresa, não, ela está indo atrás do meu ideal, não, ela não está indo, ela está indo atrás de você, consumidor. Então, mas é muito perigoso isso, né? Porque começa a haver esse linchamento moral e virtual que não tem nada a ver com o debate público. E isso que aconteceu com o Maurício Souza é uma vergonha, o Minas ter tomado essa posição. Ele poderia muito bem, né, a direção do time ter se pronunciado até contra a fala dele ou contra a observação dele, dizendo que isso não refletia a opinião do clube, os patrocinadores poderiam ter feito o mesmo, mas esse tipo de linchamento virtual, aliás, que nem foi virtual, né, foi real, ele foi demitido, perdeu os patrocinadores, saiu, foi suspenso da seleção brasileira, que é um grande jogador, pai de família, quer dizer, uma coisa horrorosa o que estão fazendo hoje nesse sistema persecutório. E isso vem se refletindo também nas esferas de poder, e a gente está observando a era da intolerância. Essa semana, inclusive, foi a votação, né, o relatório final da CPI, onde houve lá 80 indiciamentos, né? E durante a leitura do relatório, o senador Heinz, que é um senador que apoia o governo, fez um relatório em paralelo. E nesse relatório em paralelo, ele estava lendo ali o relatório, e aí, em determinado momento, ele cita que está anexando no relatório mais de uma centena de estudos científicos publicados do uso da cloroquina e da ivermectina, e estava ali para exatamente conhecimento dos investigadores, né, que existem pesquisas nessas áreas e que tem pesquisas que não são conclusivas, né, mas que apontam, inclusive, assim, indícios que determinados tratamentos em determinadas fases da doença funcionam. Ou seja, nesse momento, o senador Alessandro Vieira, né, não sei se num tom de brincadeira, sugeriu ao relator que indiciasse o senador.
E o fato é que o senador foi indiciado, mais na frente foi retirado, tal absurdo, né? Teve que o presidente da Câmara, o Arthur Lira e o Pacheco se pronunciar em relação a isso, mas olha o ponto que chegamos nesse caráter persecutório. E para mim, ali veio uma grande decepção, que foi o senador Alessandro Vieira, né? Que me parece uma das figuras mais autoritárias de uma pessoa intolerante, né? Extremamente intolerante, uma pessoa extremamente perigosa. Ele me lembra muito o Demóstenes Torres. Eu acho que o dia que a máscara dele cair, muita gente vai se surpreender. Fora isso, né, ainda tivemos, né, nessa semana, como exemplos, né, de intolerância surpreendente, foi o Alexandre de Moraes, que durante uma sessão lá do Tribunal Superior Eleitoral, ele falou que, embora não tenha provas, né, ele sabe, todos sabem, que houve disparos em massas e atuação de milícias digitais. E que não há provas no inquérito, mas que todo mundo sabe que houve. E que esse ano não vai acontecer, o registro será cassado e o autor será preso. Bom, isso acendeu já uma luz vermelha, porque como é que se prende alguém sem provas, né? Como é que assume que houve algo, mas não tem prova do que houve? Quer dizer, essa questão de milícia digital, eu sou um miliciano digital, eu estou aqui conversando com vocês, para o Alexandre de Moraes e para muita gente, eu devo estar recebendo algum dinheiro por fora, eu sou um contratado do governo, eu sou contratado por uma linha, eu estou dentro de uma organização que intencionalmente faz publicações aí para ameaçar a república e a democracia. Ou seja, a gente está vivendo um momento muito perigoso, um momento onde o Estado ele foi sequestrado, né, por pessoas que não estão aí por os ideais republicanos ou pela própria Constituição e que usam o poder em seu próprio benefício. E a gente tem que ter muita atenção nessas próximas eleições, em quem vai votar, como vai compor principalmente o Senado, para que finalmente haja um freio nesse abuso de autoridade que vem se evidenciando a cada dia. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.